O Comitê Gestor de Internet no Brasil é um órgão que foi criado em 95. Quer dizer, temos aí quase 40 anos, né? O comitê começou sendo responsável somente pela infraestrutura de internet no Brasil, ou seja, pela distribuição de nomes de domínio, né, o .br. Depois, a parte de distribuição de endereços IP, também IP versão 4, IP versão 6, e de uns anos para cá, de 2005 para cá, o comitê gestor, além de fazer essa gestão toda dos endereços físicos, dos nomes de domínio, passou a atuar em muitas atividades relacionadas ao crescimento da internet, né? A gente tem hoje lá departamento de pesquisa de TICs, temos um centro de resposta de incidentes cibernéticos, CERT, temos 28 centros de interconexão de redes nas capitais, em algumas cidades importantes de interconexão, sendo que o centro de São Paulo é hoje o maior centro de conexão de redes do mundo, porque no Brasil, como vocês sabem, tem um número de sistemas autônomos, de redes independentes, que só não é maior que a dos Estados Unidos. Porque quando em 95 houve vamos dizer, chegou a internet no Brasil, isso não ficou na mão de um órgão estatal e as telecomunicações não eram privadas. Então, isso permitiu que você tivesse um número de players muito grande, de provedores de acesso, né, locais, que hoje representam cerca de mais de 30% dos acessos feitos no Brasil são feitos através dos provedores chamados regionais, alguns são nacionais até, além das grandes operadoras. Então, isso fez com que ficasse um ambiente muito competitivo. Como eu falei, no caso de São Paulo, o maior centro de interconexão do mundo. No Rio de Janeiro temos um centro muito importante também, é o segundo maior do Brasil. Em Fortaleza, o terceiro maior do Brasil. Nós temos em todas as capitais. Então, a gente tem essas atividades, que são atividades de fomento à internet, e temos também muitas atividades, vamos dizer, dizem respeito às regulamentações. A gente participou ativamente em 2014 da criação do Marco Civil da Internet, que é a legislação atual, que trata dos direitos e deveres na internet, da LGPD em 2019, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora dessa discussão grande, né, que está ocorrendo, né? Ontem foi votado o regime de urgência para a votação do projeto de lei 6630, o chamado Lei das Fake News. Na verdade, não é bem só fake news, né? É uma lei para regular plataformas de comunicação, mensageria e busca relacionadas à questão do mau uso das redes para transmissão de informações que são nocivas, ou sejam, informações falsas ou informações de incitamento ao ódio, enfim, que atacam os direitos dos indivíduos, né? E realmente estamos nesse processo aí entrou em regime de urgência e a semana que vem vai ser votado. Isso pode não ser votado rápido, porque é uma matéria complexa, tem bastante discussão ainda, é um texto que está sendo modificado, inclusive. O regime de urgência significa que pode ser votado a qualquer momento, não necessariamente é imediato, só que ele vai direto ao plenário, né? Então tem que haver um acordo dos partidos em relação ao texto, né? Para que ele seja aprovado. Pelo fato do Comitê Gestor ser um órgão multissetorial, em que tem lá presentes o próprio governo, né, com 9 cadeiras, e o setor empresarial, o setor acadêmico, o terceiro setor, realmente é um espaço de discussão para esses temas relacionados à internet, e como você bem disse, consultor, ele faz recomendações, ele não é uma agência reguladora como é a Anatel, o CAD, tantas outras agências que nós temos no país. E também não é um organismo de Estado, tá? Ele é criado por decreto do presidente, está citado em várias leis, mas é uma entidade privada sem fim de lucro. Então, na verdade, a gente tem uma posição até um pouco privilegiada, porque a gente é criado pelo governo, tem o governo lá dentro, mas não é governo. Então, é um espaço bom para você fazer mediação entre os diversos interesses, etc. Então, a gente entra nessas questões de regulamentação, muito nessa figura de especialista técnico, primeiro, que a gente tem muitos engenheiros e muitas pessoas de várias áreas do conhecimento que
são conselheiros lá, né? Eu venho da área técnica de gestão, mas tem conselheiro da área de jornalismo, antropologia, economia, enfim, tem um conjunto de pessoas que têm, na sua área de especialidade, contribuem de maneira expressiva para a discussão dos temas relacionados à internet, né? Sobre a questão da consulta pública, aí eu preciso explicar assim como é que funciona essa discussão no CGI. Nós temos um grupo de trabalho que eu coordeno, que foi formado em 2021, em plena pandemia. E esse grupo de trabalho tem como missão fazer recomendações, dar subsídios, gerar recomendações de diretrizes, princípios para políticas públicas relacionadas à questão da regulação de plataformas. Não só políticas públicas, mesmo discutir o tema, servir como um local de debate, né, da sociedade para discutir esses temas que são muito importantes, discutidos em todo o mundo, enfim. A gente está fazendo a nossa parte no Brasil, né? Então, a gente promoveu desde 2021, ontem foi o sexto seminário. A gente promoveu 4 seminários internacionais em 2021, um seminário já voltado para as questões nacionais em setembro de 2022, seguido de um workshop com especialistas, um workshop fechado. E ontem a gente fez o nosso sexto workshop, nosso sexto seminário. E o sexto seminário ele foi para marcar o lançamento de uma consulta pública sobre regulação de plataforma para ouvir a sociedade, que está disponível na internet hoje para todos participarem. São 41 perguntas, né, sobre temas que passam naturalmente pelos temas que estão na lei no Congresso hoje, né, o PL 2630 de regulação de plataformas no que tange a questão de moderação de conteúdo em redes sociais e também várias outras perguntas sobre regulação de plataformas também, mas em outras camadas, né? Por exemplo, a gente tem uma discussão primeiro sobre as pessoas poderem fazer a sua contribuição sobre uma classificação de plataformas, né? Porque plataforma você tem desde plataforma de transporte, plataforma de entrega de comida, plataforma de marketplace, plataforma de rede social, de tudo, né? Então, as regulações, elas, em geral, dizem respeito a um certo tipo de plataforma. Essa que está correndo no Congresso é sobre plataforma de comunicação, né? Mas existem outras plataformas que também, internacionalmente até, estão sendo reguladas, assim. Na Europa lançou agora, ano passado, o Digital Market Act, né, que é a lei dos mercados digitais. É para reger a questão de competição dentro dos países europeus para dar uma maior equidade para a participação das empresas europeias num ecossistema de empresas globais, né? Você fala em empresa e-commerce, são os chineses, os americanos, também os europeus são players importantes, mas empresas menores, né, precisam, para serem viáveis, estar participando dentro desse ecossistema. E esse ecossistema de marketplace, por exemplo, precisa ser regulado no sentido de dar, vamos dizer, melhor condição de competição para as empresas na Europa e também no Brasil. Isso não está sendo ainda não é objeto de nenhuma lei no Brasil ainda, mas na nossa consulta tem, tá? Essa questão de competição e a questão de questão do há um certo, vamos dizer, monopólio, vamos dizer, você tem 5 ou 6 companhias que têm uma participação muito grande nesses mercados de plataformas. Então, a discussão de a discussão de desculpe, a discussão de competição, ela é relevante e está lá na nossa pesquisa. Outra discussão, outro tópico que está lá na pesquisa é o de soberania digital, né? A gente sabe que no âmbito das plataformas, a gente precisa, quer dizer, a gente tem algumas plataformas de peso no Brasil, mas é importante que, vamos dizer, vários aspectos relacionados à autonomia tecnológica nesse campo sejam defendidos. Então, tem algumas perguntas sobre isso. Tem perguntas sobre a questão de privacidade pessoal, as
quer dizer, os cruzamentos com a questão das plataformas, questões sobre a propaganda online. Então, tem uma série de perguntas lá que a gente ouve especialistas nos seminários e nas oficinas, mas a consulta pública é uma forma de a gente fazer um alcance maior para essa escuta da sociedade e permitir que as pessoas, de uma forma estruturada, possam, por escrito, né, possam se pronunciar em relação a esses temas tão importantes para a gente. Na verdade, a inteligência artificial, que é um desafio enorme, ela é, vamos dizer, é absolutamente imprescindível para a moderação de conteúdo. Como é que você vai filtrar conteúdo danoso que vem aos milhões, ou centenas de milhões, só com pessoas? Não dá. Então, são sistemas de inteligência artificial que as plataformas têm para fazer essa moderação de conteúdo, que elas já fazem. O ponto em discussão é que a autorregulação se demonstrou insuficiente para filtrar da rede aqueles conteúdos que são danosos e que ofendem direitos, né? Mas é tudo inteligência artificial. Eu diria que os limites da inteligência artificial hoje são um sério empecilho para a gente ter soluções sequer boas. A gente está em uma situação ruim para uma situação melhor, mas não para uma situação boa ainda nem ótima, porque depende da inteligência artificial e a gente tem limitações sérias, né, na compreensão de contextos, né? Você não pode cortar um conteúdo de uma forma subjetiva, porque você pode estar exercendo uma censura, né? E esse é um dos medos, um dos temores de uma regulação, é que a plataforma, ao temer tomar uma multa, ela restrinja acesso a conteúdos que necessariamente não precisariam ser retirados. Né? Porque a gente vai sair de uma situação em que a plataforma tira aquilo que ela quer ou aquilo que a justiça manda, uma situação em que ela vai ser, vamos dizer, impelida a tirar conteúdos em outras categorias, que não só aquela de pedofilia ou de nudez de revanche, mas também de discurso de ódio. Então, essa questão da responsabilização das plataformas em relação à retirada desse conteúdo sem ordem judicial, ela tem que ser bem objetiva. Há uma preocupação já grande que está ligada a esse assunto, que é a dos bots, né? Porque se você tem um cara gerando fake, necessariamente esse cara vai entrar através de uma máquina fingindo que é humano sem ser, né? Então, isso aí já está nas legislações no mundo, já se previnem sobre esses acessos automatizados, esses acessos, vamos dizer, de não pessoas, né? de máquinas fingindo humanos, né? Esse assunto, se eu posso dar vamos dizer, algum retorno, né, sobre a inteligência artificial, ele, para nós, no comitê gestor, tem uma trilha à parte, né, sobre a discussão, porque é a maneira, como dizer, a questão do uso ético da inteligência artificial, isso por si só já é uma outra doutrina, já é uma outra regulamentação, já é um outro assunto muito complexo também, mas que a gente, nessa extensão que você está falando, a gente trata separado. O que entrou ontem vai ficar no ar 2 meses, sendo que a gente vai fazer, daqui a 30 dias, um sumário, vamos fazer entregar uma parcial, né, das contribuições, por conta dessa questão do 2630, porque se a gente não devolver de maneira sistematizada as contribuições nesse primeiro mês, talvez seja tarde. Então, a gente vai fazer um sumário particularmente a gente chama de risco 5, que é riscos da democracia e aos direitos. É um bloco, é uma parte da pesquisa. E em 2 meses, esses assuntos que são mais de longo prazo, que não tem projeto de lei, eles vão ficar para 2 meses a sumarização. Saudação para os empresários do Rio de Janeiro.